Tem um assunto que tá bombando atualmente. Eu quero começar com o bebê reborn, mas eu quero entrar depois no poder de influência nessa nova geração que a gente tá vivenciando. Aí eu preciso te perguntar, o bebê reborn, que na minha visão, quero deixar claro, é uma grande cortina de fumaça para os problemas reais que estão acontecendo, que é aquela coisa assim, gente, tá tendo um problema no INSS. Vamos falar disso? É meio problemático falar disso, porque envolve governos e tal. Ih, temos um bebê! E aí fica todo mundo falando do bebê reborn, que é uma tese que eu tenho, que é 99% das pessoas não são adeptas do bebê reborn, 99% das pessoas não teriam bebê reborn, 99% das pessoas não têm contato com o bebê reborn, e essas 99% das pessoas estão falando de um assunto que é para 1% da população que nem tá enchendo o saco dessas 99%. O bebê reborn, para mim, é um novo gênero neutro. Uhum. As pessoas estão, meu Deus, o banheiro binário! Você fala, mas nunca teve. E a galera faz um grande alarde, porque é onde, é a minha visão, as pessoas conseguem se pertencer. Que é tipo assim, caralho, a gente tá vivendo uma era que você ser contra ou ser a favor do aborto te gera uma divisão. Você tá numa era que você ser contra ou ser a favor do casamento gay gera uma divisão. Agora, bebê reborn, é muito fácil você ser contra. Então é onde o brasileiro consegue ser contra alguma coisa. Isso daí é uma novidade, esse tipo de bebê reborns que estão acontecendo, essas coisas, na sua visão psicológica, o que você encara como nesse assunto? Então, vamos por partes, né? Primeiro que concordo com você, que claramente tem pessoas que estão fomentando essa situação para justamente maquiar alguma coisa, porque não faz o menor sentido isso. Ninguém está dizendo da pessoa que tem uma dificuldade, que tem ali um problema, que não conseguiu ter um filho, não é todo mundo, tá? Mas pode ter uma patologia, ela pode pegar um objeto para adotar e fazer. Tem gravidez psicológica, para você ter uma ideia. Então, por que não vai ter um bebê que ela pode bebê psicológico? Usar? Pode ter, que ela tem todo o vínculo. Mas isso é o que você falou, é 1%, nem 1%. Então, é muito mais sobre a distração que as pessoas... Porque a comunicação na internet, ela é muito rápida, né? Ela é muito rápida. Quem está ganhando com isso? Né, quem está fazendo o bebê, está vendendo bastante bebê. Então tem aí uma profissão que está se beneficiando. E ok, nada contra. Agora, acreditar que isso é algo que realmente as pessoas vão começar a ter em casa e cuidar por conta dessa situação, tal. Não, tanto que todo mundo xinga. Se você for olhar em todas as coisas, né, os vídeos que tem muito mais gente xingando do que defendendo. Sim. E por que tá xingando? Porque isso aí vira bode expiatório. É um lugar fácil para todo mundo xingar, para todo mundo externalizar, que é absurdo, vai pro CAPES. Quer dizer, será que não tem uma importância, talvez numa pauta nacional de vamos trazer assuntos que não dividem a população e todo mundo odeia igual? Exato. Deveríamos talvez fazer um que todo mundo ame igual, porque a gente não consegue mais. Olha que louco, a gente consegue se juntar mais pelo ódio do que pelo amor. Porque a Fernanda Torres estava concorrendo ao Oscar, que deveria ser um assunto de todo brasileiro está comemorando, mas ela é de esquerda, eu não comemoro. Ou o Brasil está na Copa, camisa da seleção é fascista. Então a gente não tem mais assuntos para a gente amar. Será que o ideal seria criar soluções para a gente odiar junto, pelo menos a gente se une pelo ódio? Mas o ruim ele chama mais atenção que o bom. Isso desde que o mundo é mundo. É verdade. Porque como o cérebro existe para nos proteger, ele tende a olhar o ruim para entender a ameaça. Então, automaticamente dá ibope. Agora, você poder falar coisas ruins com um monte de gente que está falando coisa ruim, é meio que se dá permissão de usar aquilo como bode expiatório para poder tirar toda a sua ira ou distrair da sua vida, né? Porque se eu estou cuidando da vida do outro, eu não estou cuidando da minha, né? Eu não consigo imaginar, de verdade, a pessoa está lá olhando um negócio, não se conforma, não acredita, e ela para escrever. Gente, é só fazer assim com o dedo. Mas acontece isso comigo, inclusive. Então... Pra mim, tipo assim, eu tava falando com você. Às vezes uma pessoa, sei lá, eu tô indo pra Globo, vou ter um programa lá. Inclusive, parabéns. Tamo junto. Espetáculo. Que erro. Vamos ver, né? Vamos ver. Não, mas assim, sabe o que eu vejo? Eu tô indo ter um programa lá, em julho vai estrear um programa que eu gravei
Eu adorei gravar esse programa, vamos ver como é que vai ser no ar. Vai ser sucesso, vai ser fracasso? Não me importa. Eu fiz o meu melhor e o meu papel como um criativo que poderia criar um programa. Só que é muito louco, né? As pessoas, elas fazem questão de ir até a minha rede, no meu comentário, ou pior, na minha caixa de mensagem privada e falar assim, torço para que dê errado, ou tenho certeza que vai dar errado. Por que as pessoas têm essa vontade toda desse ódio, manifestar o ódio? Eu preciso mostrar pro outro que eu odeio você. Por quê? Porque você provavelmente representa para essa pessoa o sucesso que ela não conseguiu. Não é sobre o Maurício. É sobre o que ela tá entendendo que ela não consegue. É o reflexo. Tá, mas o bebê reborn, onde que ataca essa pessoa? Eu tô odiando o bebê reborn! Por que essa pessoa tá odiando uma coisa que não tá mudando nada na vida dela? Porque se você olhar os vídeos que foram feitos, são vídeos que acabam incomodando as pessoas. Então, a pessoa vai no hospital, lá na UPA, sei lá, falar que o bebê tá com febre. Não, foi no SUS. No SUS. É. Falar que o bebê tá com febre. Ah. Então, isso pode ser uma grande zoeira, porque o problema é, a gente não sabe, uma coisa que as pessoas não entendem é, a internet ela tem de tudo. Tem de tudo. Tem muita coisa fake, tem muita coisa manipulada para... Muita ironia, muita piada. Muita piada, tem muita coisa fora do contexto. Tem um médico, né, que foi falar, um pediatra, que ele estava brincando, falou que ele estava atendendo o bebê reborn, tal, e todo mundo, assim, um monte de gente achou divertidíssimo, brincou com isso, e teve um povo lá que ficou falando mal, que absurdo, cancelaram o cara. Então, assim, é muito sobre dar voz para as pessoas que nunca tiveram voz. Então, é muita gente no mundo, só que eles aproveitam este palco, que é um holofotezinho ali, e eles podem ficar falando isso. Então, isso está preso à personalidade de cada um. Eu coloco sempre isso como atenção sem qualidade. Atenção sem qualidade é quando você retém ou tenta reter a atenção pelo ruim. Qual é a qualidade da atenção? Isso a gente teve na infância. Quem nunca fez uma birra ou derrubou uma coisa para chamar a atenção do pai ou da mãe numa disputa com o irmão, por exemplo? Isso, e tem adulto que até hoje mantém isso. Mas aí você está falando no caso do hater. Não é nem do hater. Mas a pessoa, você acha que tem gente que é mãe de bebê reborn para chamar uma atenção? Claro. Ah. Claro. É atenção sem qualidade. Quer dizer, eu posso catar um bebê e aí eu vou estar dentro dessa população e vai ter um monte de gente prestando atenção em mim, coisa que nunca prestaram. Entendi. Existem, então assim, dentro desse nicho de bebês reborns que estamos tendo hoje, nicho, vou botar um nicho que é isso daqui. Dentro desse nicho tem uma galera que tá querendo chamar essa atenção, mas tem uma galera também que, de fato, utiliza isso como uma questão psicológica. A gente poderia dizer isso ou todo mundo tá querendo chamar atenção? Não, no fundo todo mundo tá querendo chamar atenção. Umas para vender mais boneco, outros para ter a atenção que nunca teve, então pega o boneco e começa a dar de mamar e põe no peito. Eu vi uma mulher pondo o boneco no peito. Mas ela quer chamar atenção ou ela tá querendo, tipo, suprir a morte de uma criança? Não, claramente não. Porque nesse caso, botar o peito pra fora e era uma mulher ainda toda arrumada, meio sexy, assim, botar o peito pra... É apelo. Dá pra entender o apelo sexual ali. É que no meu achismo, eu achava que, tipo assim, a mãe do bebê reborn é uma pessoa que tá com algum trauma ou com algum problema psicológico, que ela tá sendo tipo, puta... Sabe aquela história? Eu já vi muito isso. A mãe que, por exemplo, perdeu um filho. E aí ela faz 40 anos que ela não muda a decoração do quarto, né, do filho, porque aquilo relembra o filho dela, tal, porque tem uma dor, tem um luto, tal. Então talvez a mãe reborn, na minha cabeça, ou era uma pessoa que perdeu um filho, um neném, e ela precisa ter alguma coisa para suprir aquilo, ou uma pessoa que não pode ter filhos e quer sentir a atenção de quem tem filho. Então, vamos lá, não tô dizendo que não tem, tá? Porque a gente nunca pode falar 100% de nada. Tá. É muita gente. Mas existe uma situação que quando você perde um filho, você pode ficar na curva da mudança, que é a negação. Existe uma situação que chama curva da mudança. Ela é uma autorregulação do cérebro. Ele vai se autorregular. O que é uma mudança? Algo que aconteceu, que não foi escolha sua, mas impactou diretamente você. Isto é curva da mudança.
A primeira etapa da curva da mudança é a negação. Então, essa pessoa que está lá há 10 anos com o quarto intacto, ela está em negação. Ela não vai pôr uma boneca no lugar do filho, porque ela está nada. Porque ela está mantendo aquilo. Pelo contrário, uma boneca jamais vai substituir o filho. Jamais. Jamais nada na vida dela vai ser tão importante quanto o filho que ela perdeu. Mas ela fica cultuando aquilo como um altar. Então isso é ficar parado numa negação. Concordo. Não tem a ver de catar um boneco e colocar, porque é um boneco, ela perdeu uma criança. E não um boneco, né? Então, aí o outro exemplo que eu dei foi a pessoa que gostaria de ter filho e... A pessoa que gostaria de ter filho, ela vai adotar. Né? Tecnicamente falando, já de novo, sempre dizendo que nada é 100%. Mas por que ela vai adotar? Porque ela quer ter um filho, ela não quer ter uma boneca. Porque quem tem uma boneca e põe como filho é doente. Porque ela sabe que é uma boneca. Eu posso brincar de boneca. Brincar de boneca. Eu posso tirar uma onda, eu posso comprar um desse, ir lá no mercado, tirar um sarro, tal, tá tudo certo. Filmar e jogar no TikTok que vão comentar sobre você. Exato. Uau. Tá. Entendeu? Então, eu posso fazer, eu poderia estar fazendo, eu tô na rede social. Eu poderia catar, olha, meu bebê e tal, botar na Porsche. Que é quase como... Ia ser engraçado. Que é quase como você tá me falando o seguinte, entendi. Fazer o bebê cair da cadeirinha. Entendi. Ups. O algoritmo, ele fomenta a idiotilização daquilo que você critica. Porque se todo mundo tá criticando... Eu entendi, por exemplo, eu graças a Deus, eu tô bem estabelecido na minha vida. Imagina que eu não tô bem estabelecido. Eu sou um cara meio frustrado que eu não, sei lá, não dei certo. Aí eu tô vendo que tá todo mundo comentando sobre pessoas que pegam caneca e tacam na cabeça. Aí eu falo, cara... O algoritmo gosta, então, do assunto pessoas que pegam a caneca e batem na cabeça. Logo, eu vou pegar uma caneca e bater na minha cabeça, que vão comentar sobre mim. Nesse frigir dos ovos, de 10 milhões que vão ver meu vídeo, às vezes 40 mil falam, eu vou seguir ele, achei engraçado. E assim eu começo a crescer pela idiotilização das pessoas. Entendi. Exato. E tudo tem um propósito por trás, é que você não consegue chegar nessa pessoa e perguntar qual foi o seu propósito, porque... A primeira pessoa que viralizou, ela tinha a intenção de trazer a pauta. Colocar as pessoas para né? entender a arte que ela faz, porque é uma arte.